Nos estúdios da TV Amazônia, Canal 13, já a presença do Dr. Paulo Hermes, porque hoje é quinta-feira, é dia de quadro Nossos Direitos, para falar para você que está nos assistindo nesse momento dos assuntos referentes aos seus direitos. Antes de tudo, boa noite, Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Clétis, boa noite você em casa. Vamos lá falar sobre mais uma quinta-feira, né? Estamos aqui para matar suas dúvidas, tirar suas dúvidas sobre o direito. A cidade de Capanema é uma cidade que vive basicamente do comércio. Sim. Vivendo do comércio, as pessoas compram muitas lojas de eletrodomésticos, enfim, acho que é interessante, até porque as pessoas têm ligado para cá, você conversava comigo antes, dizia que algumas pessoas têm te abordado também, então interessante falar sobre direitos do consumidor. Uma pergunta de praxe. Quando a gente compra um aparelho na loja, esse aparelho dá defeito, que tipo de direito o consumidor tem? Somente de levar assistência, de trocar o aparelho? O que é que resguarda o consumidor na hora de que compra um aparelho e esse aparelho está com defeito? Veja bem, algumas pessoas sempre vão no escritório e sempre fazem perguntas nesse sentido para saber qual direito tem e qual direito não tem. E eu me deparo com uma situação que é a seguinte: às vezes a pessoa comprou um aparelho, no quinto, no sexto, no sétimo dia o aparelho resolve dar problema. E essa pessoa acaba indo à loja e, de uma maneira ou de outra, ela tenta resolver o problema, só que a loja não cumpre com a sua obrigação, tá? Então a obrigação da loja era repor o aparelho ou trocar o aparelho dentro desse prazo inicial de 7 dias, tá? Não havendo isso, o aparelho tem que ser consertado ou ele tem que ser trocado, caso não haja conserto, no prazo máximo de 30 dias, tá bem? Extrapolado esse prazo, a pessoa pode exigir, obviamente, o seu dinheiro de volta ou outro aparelho igual ou superior, né? Mas esse prazo de 30 dias, ele não pode ser extrapolado para que o problema seja resolvido, tá? Mas o problema é o seguinte: as pessoas vão lá na loja, levam o aparelho com problema, deixam lá na loja e não pegam comprovante de que deixaram o aparelho lá. Veja bem, você não tem comprovação nenhuma de que deixou o aparelho, de que o aparelho ficou mais de 30 dias, não é? E depois você não tem como exigir seus direitos. Veja bem, se o aparelho deu problema, você, dentro desse prazo, né, dos 7 dias, ou dentro daquele prazo maior de 90 dias, porque o prazo da garantia mínima é de 90 dias, né? O Código do Consumidor estabelece isso. Então, se dentro desse período você leva na assistência ou leva na loja para trocar ou consertar e eles nada fazem, o ideal é que você vá até uma delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência dizendo que o seu aparelho deu problema, que você comprou tem tantos dias e que a loja não quis trocar, e você deixa registrado isso em uma ocorrência policial, para que depois você possa exigir os seus direitos, obviamente. Por diversas vezes acontece isso com o consumidor, com certeza, já aconteceu comigo. A gente compra um aparelho novo, quer utilizar o aparelho novo, mas ele dá problema. A gente leva à loja e nessas indas e vindas à assistência, o rapaz da loja geralmente diz que não tem como trocar, tem que levar para assistência. O consumidor tem direito de ter um aparelho novo, né? Para que isso fique claro para quem está assistindo o quadro Nossos Direitos nessa quinta-feira. Tem direito de ter o aparelho de volta ou o seu dinheiro. Não existe isso de que tem que levar para assistência e que a loja não pode ressarcir, que não pode dar um novo, né, Paulo? Dentro desse prazo inicial de 7 dias, sim, né? E depois, se a loja ou se a assistência demorou mais de 30 dias para resolver o problema e não teve resolução, aí sim a pessoa tem o direito de escolher se quer o dinheiro de volta, ou se quer outro aparelho novo, ou se quer aquele que estava já consertado, né? Mas que essa resposta tem que vir em 30 dias. Isso já ocorreu comigo também, mas o ideal é sempre as pessoas ficarem respaldadas para que não saiam num prejuízo ainda maior, tá? Cabe dizer aqui que caso a loja se recuse ou a assistência se recuse a consertar ou ultrapasse o prazo, não tem só o direito de receber o dinheiro de volta. Você também, consumidor, pode requerer uma indenização por dano moral por estar passando por todo esse desgosto, né? Porque você, quando compra um aparelho, você quer usar, você quer usar nova, né? É como uma criança, né? A gente compra um brinquedo e quer usar, você quer usufruir daquilo. Às vezes até por necessidade, é uma geladeira, um fogão, né? Equipamentos de primeira necessidade em uma casa, e a pessoa não pode utilizar porque está com defeito. Veja bem, isso é um constrangimento que você passa, ter que ir na loja, ter que ficar indo várias vezes sem resolver o problema. E isso pode
ser requerido também um dano moral, né? Então é importante você, consumidor, ir na loja, comprar, sempre puxar a nota fiscal, sempre levar a nota fiscal para casa, tá? Quando for a uma loja e o aparelho deu problema e for à loja para pedir para que seja trocado ou para que conserte, você deve pedir um recibo de que está entregando o aparelho, uma ordem de serviço ou qualquer documentação que comprove que você está entregando o seu aparelho naquele momento, né? Porque senão você entrega o aparelho e que documentação você tem para provar que você deixou aquele aparelho lá naquele dia. Tem que formalizar, tem que colocar no papel. Exato. Né? Então, uma situação que aconteceu no final de semana, desculpa te interromper, relacionada, quem comprou o Jornal Diário do Pará sabe disso, sim, do final de semana, uma lista de alguns advogados que estão ameaçados de morte no estado do Pará e o teu nome aparece nessa lista negra, vamos dizer assim. O que está sendo feito? Existe algum procedimento feito pela OAB? Como é que está a situação? Está te resguardando? Te preocupando um pouco mais? Te deixa nervoso? Fala pra gente sobre essa situação dessa ameaça que saiu no Jornal Diário do Pará desse final de semana. Na verdade, a OAB tem tomado as medidas necessárias para pressionar o governo e resolver essa situação da segurança dos advogados, né? Infelizmente, é aquilo que a gente já conversou aqui, algumas pessoas não respeitam o nosso trabalho. Elas não entendem que o problema delas ou o conflito é entre as partes e não os advogados. Os advogados são instrumentos de acesso à justiça. Então, por exemplo, se eu entro com uma ação contra o comércio tal ou contra a loja tal, eu não tenho nada contra a loja, eu não tenho nada contra o comércio, né? É meu cliente que quer reaver o seu dinheiro de volta ou quer ter o seu direito reconhecido, né? Então eu sou só um instrumento o qual ele vai usar para ter o seu direito alcançado, né? Então o que acontece é o seguinte, o empresário ou aquela pessoa que participou de um processo, ela tem que respeitar o seu advogado e o advogado da outra parte, né? E se você tem alguma rixa, algum problema, que ele seja dirimido na justiça, né, sob a guarda de um juiz, né, sob o olhar neutro de um juiz, e que isso não seja levado para a rua, que isso não seja levado para esse campo da ameaça, porque a gente está ofendendo a Constituição do Brasil, a gente está ofendendo tudo pelos quais os nossos antepassados lutaram, pela liberdade, pela democracia, pela igualdade. Então a gente deve respeitar as leis, nós devemos respeitar a justiça e nós devemos respeitar principalmente aqueles que servem a justiça e que fazem a justiça caminhar, a justiça efetivar o direito de todo cidadão. Alguma situação específica, Paulo, da semana, de alguém que te procurou, de alguma mensagem, de algum e-mail, alguma dúvida, questionamento? Exatamente essa questão do consumidor, como houveram algumas pessoas que me procuraram, eu tive a intenção de falar aqui sobre isso. Tirar essa dúvida das pessoas, porque geralmente eu vejo que elas não pegam comprovante, estão querendo reforçar isso aqui. Você, com comprovante, com documentação, a gente pode ingressar, você vai buscar um advogado da sua confiança e você pode ingressar na justiça pedindo o seu aparelho eletrônico, seu dinheiro de volta e até uma indenização moral. Mas você deve sempre estar resguardado por documentos, tá? Finalizando essa questão que tu colocaste, de ameaça, dos advogados ameaçados. A OAB está fazendo as investigações necessárias, não só no meu caso, como em todos os casos, né? Eles fazem busca nos processos, as partes envolvidas no processo, e fazem uma investigação geral no processo de todos esses advogados que têm tido problemas parecidos, tá? Eu queria deixar claro para você em casa que eu carrego uma bandeira e eu não vou abrir mão de lutar por essa bandeira, né? Eu luto pelo trabalhador de Capanema e eu vou carregar essa bandeira, nem que isso custe muito mais que o meu suor. Desde já, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso estúdio. Esse foi o quadro Nossos Direitos desta quinta-feira. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já, não saia daí.